Torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa Cruz estava até então realizando testes com 3 atletas que vieram de outros clubes. Aqueles jogadores que chegam, por exemplo, pela porta dos fundos, dentro do Arruda. O meia Ícaro Moita, tem passagens aí pelo futebol do sul do país. Arthur Bessa, jogador que inclusive, mesmo jovem, já tem passagens pelo futebol português. E o zagueiro Luiz Paim, 21 anos, este já atuou pela equipe do Bahia, nas categorias de base, o Atlético Mineiro também, serviu a equipe do Juventus Jaraguá, Inter de Minas, enfim. 3 jogadores que estavam sendo testados. Ícaro Moita e o jogador Arthur Bessa chegaram ao Santa Cruz desde novembro, quando o Santa Cruz se reapresentou lá na reta final do mês de novembro do ano passado. Esses 2 atletas chegaram à capital pernambucana para um período de testes no Arruda. Esses 2 jogadores, tivemos a informação de que não foram bem avaliados e serão dispensados. Eles não ficarão no Santa, um meia e um atacante. Me chama a atenção a posição do Santa em relação a Arthur Bessa. É um atacante que atua pelos lados do campo. O Santa Cruz, inclusive, num amistoso contra o Projeto Vida, colocou Arthur Bessa em campo e ele foi autor de um dos gols naquela ocasião, naquele amistoso contra uma equipe semi-amadora aqui do estado. Detalhe, nesse jogo, quando o torcedor do Santa perguntou quem era Arthur Bessa, até a gente fez um conteúdo aqui no canal falando sobre ele, trazendo informações, mas a princípio o jogador não continua, assim como o Ícaro Moita, que nem chegou a ser testado em jogos contra equipes semi-amadoras ou até mesmo em partidas mais amistosas do Santa, como por exemplo o jogo contra a equipe do Asa e também a partida diante do CSP. No caso do Luiz Paim, é um zagueiro de 21 anos, uma boa estatura. O Santa hoje conta com 3 defensores, Alemão, Ítalo Melo e Ian. São os 3 zagueiros até então que o elenco dispõe. O Santa possui uma necessidade de suprir uma lacuna, principalmente pelo lado esquerdo. O Luiz Paim, ou Paim como queiram, é um zagueiro canhoto. Então um atleta que chegou no mês de dezembro, a capital pernambucana, mais uma vez período de testes, e esse deve assinar contrato com Santa Cruz. Luiz Paim deve permanecer na Cobra Coral para a temporada 2023, a princípio até o final do campeonato pernambucano. Segundo a cúpula gestora do Santa, é um jogador que tem possibilidades de evolução em seu futebol. Por ser jovem, por ter uma boa estatura, por ser canhoto, Santa inclusive querendo suprir a lacuna deixada por Júnior Sergipano, que se transferiu para o futebol do sul do país. Então, o zagueiro Luiz Paim continua. É um cara que já teve, como dito, passagens pelo Galo, passagens pelo Bahia, já passou também pelo Juventus de Jaraguá, Santa Catarina, e pelo Inter de Minas Gerais, disputando a Segundona Mineira. É um jogador que vai precisar de mais partidas até, como profissional e também mais partidas em sequência, para que ele possa mostrar o seu valor na equipe do Santa Cruz. Mas a princípio uma oportunidade que surgiu no mercado para um clube como Santa Cruz, que neste momento tem aí os seus problemas financeiros, não pode estar aí desperdiçando algumas chances que o mercado de transferências ele lhe proporciona, e nesse caso o jogador permanece a princípio para o estadual. Depois, o jogador, se bem avaliado até a metade do ano, continua como uma opção para a defesa para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. É importante a gente salientar que o Santa ainda vai seguir no mercado por oportunidades. Oportunidades que forem surgindo ao longo da temporada com o desenrolar dos jogos. O Santa ainda vendo a movimentação deste mercado que está difícil não apenas para as equipes da 4ª divisão, mas também para as equipes da 2ª e da 3ª divisão. O mercado ainda segue aquecido. O Santa Cruz vai aí vendo algumas peças que podem ali se encaixar dentro desse plantel do técnico Raniel Ribeiro. Hoje, Santa e Caucaia
Eu, inclusive, quero a opinião do torcedor em relação à permanência do Luiz Paim como um dos zagueiros. Tem conteúdo dele aqui no nosso canal. O torcedor está convidado a ir à playlist do Santa Cruz e conferir detalhes sobre o Luiz Paim. E o palpite para hoje, Santa e Caucaia. O que é que vocês acham a respeito desse compromisso no estádio do Arruda às 9h30 da noite? Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima!